A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Como é bom, estar nessa manhã, esse domingo, onde nós temos o café comunhão, temos a oportunidade de tomar café juntos, de estar assim em comunhão, já nas primeiras horas do domingo. Então é muito bom estarmos na presença do Senhor também, adorando a Ele. E nesse momento também que é especial, que é a celebração da ceia, que teremos daqui a pouco. Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 20. Mateus, capítulo 15, do 15 ao 20. Eu vou ler na tradução linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Se for projetar, coloca aí nessa versão, se possível. Se não, não tem problema. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mateus, capítulo 15, do versículo 15 ao 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos o teu Espírito Santo para nos dar o entendimento da tua vontade. E por isso nós pedimos nessa hora que o Senhor nos faça compreender a tua vontade que está aqui revelada pela tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, ele nos mostra algo que é bem conhecido, de quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra de Deus, conhece a história de Jesus, que está nos Evangelhos. E aqui o capítulo 15 de Mateus, ele começa com uma pergunta, As pessoas vão perguntar a Jesus por que é que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, sem respeitar a tradição dos antigos, dos anciãos, dos religiosos. E aí Jesus, então, ele lança outra pergunta, ele diz: e por que vocês deixam de cumprir os mandamentos de Deus? E ali ele vai dizer que eles deixavam de honrar pai e mãe, com o pretexto de dizer que aquilo que alguém poderia ajudar seu pai e sua mãe, eles dizem: não, isso aqui é oferta consagrada ao Senhor, por isso eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. E assim, eles, de maneira, Jesus chama eles de hipócritas, E eles, de uma maneira mentirosa, falsa realmente, hipócrita, eles estavam deixando de cumprir um mandamento de Deus, que era honrar pai e mãe, ajudar seu pai e sua mãe em suas necessidades, para poder, então, não fazer isso. Eles usavam um pretexto religioso, dizendo que aquilo era oferta consagrada a Deus, Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui é que Jesus, então, ele vai e fala, também como resposta àquela pergunta, que o que contamina alguém, o que tornava alguém impuro, não era o simples fato de comer sem lavar as mãos, porque os judeus, eles tinham vários rituais, várias coisas que eles foram acrescentando ao longo do tempo, e uma delas era um ritual de lavar as mãos. Aqui não se trata de higiene, não se está falando de comer sem lavar as mãos por questão de falta de higiene. É mais do que isso, eles estão falando aqui de um ritual religioso de valor espiritual para eles, onde se deveria ter esse ritual de lavar as mãos para então comer. E aí, quando eles veem os discípulos de Jesus não respeitando esse ritual, eles vão questionar. E aí Jesus é onde ele vai dizer que alguém, para se tornar impuro, e o impuro era aquela pessoa que
não poderia entrar no templo, não poderia adorar a Deus, não poderia se aproximar das outras pessoas até ser purificada e sair daquela condição de impureza. E aí, Jesus então vai dizer que o que contamina, o que torna alguém impuro, não é o que entra pela boca, não é algo exterior, mas é o que sai da boca. E os discípulos não entenderam. E o texto aqui que nós lemos começa com Pedro pedindo, né? Explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. E Jesus então vai dizer, né? Versículo 16, Mateus 15, né? Vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas é o que sai da boca, porque vem do coração, e é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então, o que Jesus ensina aqui, e isso é muito importante para nós, é que a verdadeira purificação, a verdadeira limpeza, a verdadeira pureza que Deus espera de nós é aquela que vem de dentro do coração. É a limpeza que deve estar presente em nossas vidas desde o nosso interior, porque ele vai dizer que é justamente do coração que vem todos os maus pensamentos e todo o nosso pensamento que depois se tornam atitudes, que é o pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus, começa aqui dentro de nós, começa dentro do nosso coração. Por isso que tem, acho que é em Provérbios, tem uma passagem que diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E é isso que a gente vai ver o tempo todo Jesus ensinando. Quando eles perguntam quando virá o reino dos céus, ele diz: ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está aí dentro de vocês. O que mais importa na nossa vida e na nossa relação com Deus é aquilo que está de fato dentro de nós, é aquilo que parte do nosso coração. A outra passagem onde Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nós devemos observar, principalmente e prioritariamente em nossas vidas, na nossa relação com Deus, é como está o nosso coração, o nosso interior, o nosso caráter, quem nós somos realmente diante de Deus e, é claro, diante das pessoas também. É a importância de sermos realmente aquilo que Deus espera de nós. Por isso que Jesus, em João capítulo 3, ele disse ali a Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário um novo nascimento. Depois ele vai dizer: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E esse nascimento espiritual é justamente algo que começa em nossas vidas a partir da nossa experiência, do nosso coração com Cristo. Por isso que Romanos 10, 9, quando vai dizer lá: se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração, e a boca vai confessar porque está no coração. Por isso que ele vai dizer: seu coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando Abraão obedece a Deus, quando ele vai lá e estava disposto realmente a sacrificar Isaac, porque Deus tinha pedido, e ali, aquele ato de Abraão, Deus entende aquele ato, que eles realmente, agora eu vejo que você tem fé. Deus vê que o coração de Abraão estava realmente, totalmente entregue a Deus. E é por isso que ele é conhecido como pai da fé. É por isso que ele é chamado também amigo de Deus. E lembremos que Jesus disse em João capítulo 14, ele vai dizer assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, Jesus fala claramente aqui que é do coração, é de dentro de nós que vem os maus pensamentos, os crimes de morte. Lembra que quando ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é culpado. Você já é a mesma coisa. Porque os judeus, eles entendiam
que a lei dizia não matar, mas eles achavam que então podia odiar, só não podia ir lá e matar a pessoa. Mas Jesus coloca, por isso que ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E por isso que ele coloca, como a gente diz aí, um critério mais elevado. Porque ele vai dizer, olha, se você odiar ao seu irmão, você já cometeu pecado. Você já é culpado, você precisa se arrepender, você precisa de perdão, porque isso é pecado. E aí, o texto aqui diz, né, que é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Todas essas coisas partem aqui de dentro do nosso coração. Tem um texto em Tiago, capítulo 1, eu gostaria de ler com os irmãos, agora na versão Nova Almeida atualizada, né? A NAA. Tiago, capítulo 1. Do 13 ao 15, ele vai dizer assim, ó. Tiago 1, do 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja como Tiago fala de maneira clara. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça é o nosso desejo, são os nossos desejos. E os nossos desejos, eles são pecaminosos, nós somos pecadores. Apesar de termos sido alcançados pelo Evangelho, apesar de convertidos, né, de perdoados por Cristo, mas nós ainda temos dentro de nós essa presença do pecado, né? Então, em nossas vidas. E aí, Tiago vai dizer aqui que cada um de nós é tentado pelos seus próprios desejos. Que ele chama de cobiça, né? Esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja que é bem parecido com do que Jesus falou no texto de Mateus. É do nosso coração, é de dentro de nós que surgem os maus pensamentos, todo tipo de desejo que é ruim, que é mau, que é contrário à vontade de Deus, está aqui dentro de nós. E ele diz que é daí quando a cobiça seduz e concebe, então dá a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. O pecado gera a morte, que significa separação de Deus, que significa que estamos fora do propósito de Deus. E é por isso então que nós podemos entender o que Jesus quis ensinar ali, dizendo que, olha, o que torna alguém impuro, o que impede que alguém se aproxime de Deus, o que nos afasta da comunhão com Deus, é o pecado, e a origem dele está aqui dentro de nós. Isso nos leva, irmãos, a justamente observar e refletir que nós precisamos, como diz lá o texto que eu citei de Provérbios, guardar o nosso coração. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que está dentro de nós, porque às vezes nós nos preocupamos muito com as coisas externas, com a aparência externa. Às vezes a gente também tem uma tendência muito grande a observar muito aquilo que está nas outras pessoas, as falhas dos outros, os erros dos outros. E aí geralmente, quando às vezes a gente erra e nós somos repreendidos, muitas vezes a gente começa a procurar alguém para colocar a culpa, alguém para ser responsabilizado. É aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva, no princípio, quando Deus então chama Adão, eles já haviam pecado, e aí o que é que Adão faz? Foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Ele joga a responsabilidade para Eva, mas também para Deus, a mulher que tu me deste. Em outras palavras, só faltou ele dizer, eu não pedi, foi o Senhor que deu, né? O Senhor que fez e me deu. Então, ele veja como a afirmação dele, ele tira totalmente dele a responsabilidade. Coloca na mulher, tudo bem que ela comeu primeiro, mas ele era o líder naquela situação. Ele era aquele que Deus deu a ele a responsabilidade de governar, de liderar. E ele ainda diz, foi a mulher que tu me deste.
como se o fato de Deus ter dado a ele, a mulher, a companheira, tivesse relacionado à sua desobediência, à sua rebeldia. E a mulher depois diz, olha, foi a serpente. Como também se dissesse, foi o Senhor quem criou a serpente, né? Então, veja sempre, alguém já disse que a serpente, se fosse perguntar a ela não ia ter a quem jogar a culpa, né? Porque só tinha os três ali. Mas veja, é assim que muitas vezes nós fazemos. A gente olha para os lados e, mas foi porque a igreja não me deu, não me ensinaram, não deram oportunidade, foi por causa do irmão, do pastor, às vezes a gente fala também, né? É porque a igreja, e a gente começa a colocar um monte de coisas como justificativas dos nossos erros, das nossas falhas, mas nós temos que entender que a origem do pecado, ele vem daqui, de dentro de nós. Os maus pensamentos, todas essas coisas que Jesus falou aqui, acontecem porque estão aqui dentro de nós. E nós cedemos à tentação e acabamos desobedecendo a Deus. Continuando aqui o texto de Tiago, capítulo 1, dá um pulo aí para o versículo 21, olha o que ele diz, Tiago 1, 21, ele vai dizer o seguinte: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, Tiago, continuando aqui, ele começou falando, né, nós vimos o trecho que ele fala da origem do pecado, que começa pela nossa cobiça, que nos seduz e acaba levando ao pecado, e o pecado gera a morte. Mas ele vai dizer, portanto, deixem toda a impureza, todo o acúmulo de maldade que há em nós, ele diz, e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Meus irmãos, o que mais falta para nós, muitas vezes é isso, é acolher com mansidão essa palavra. E quando a gente acolhe a palavra de Deus, as desculpas, as justificativas, as desculpas esfarrapadas, elas caem por terra, porque a palavra de Deus, a própria palavra vai dizer que ela é como uma espada cortante de dois gumes, né, afiada dos dois lados, que penetra até o mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés, então ela vai nos mostrar aquilo que é a vontade de Deus. Agora, quando nós acolhemos, recebemos essa palavra com mansidão em nosso coração, em nosso interior, por isso que a gente diz que a Bíblia ela é o alimento, a palavra é o alimento. Quando nos alimentamos dessa palavra, então nós podemos sim deixar, como ele diz aqui, toda a impureza e todo o acúmulo de maldade em nossos corações. Essa palavra, ele diz, é poderosa para nos salvar. Em João capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, João capítulo 15, a partir do versículo 1, olha o que Jesus disse, aquele texto conhecido da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Veja que Jesus disse, aquele ramo, e ele diz, nós somos os ramos, todo ramo, todo galho que permanece nele, ele diz, aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E aí ele vai dizer que nós, os discípulos, né, isso vale para nós, estamos limpos por causa da palavra que ele nos ensinou. É a palavra de Deus que pode limpar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós vivemos, irmãos, em um mundo onde os conceitos são cada vez mais distorcidos. Os valores desse mundo, os conceitos que a gente às vezes aprende até na escola, né, na mídia, aí tanta coisa que vai ali distorcendo e cada vez mais combatendo os princípios da palavra de Deus. É essa palavra quem pode limpar. E muitas vezes a gente precisa de uma limpeza mesmo. Porque o mundo ensina coisas absurdas, mas as coisas vão aos poucos e daqui a pouco você vai vendo que muita coisa que é importante vai sendo banalizado. Os valores morais vão sendo distorcidos. Eu me lembro há mais de 20 anos, lá pelo ano 99, 2000, eu lembro que uma vez o pastor pregando na igreja, estava dando um estudo bíblico para os jovens,
E o pastor falava já sobre a inversão de valores, a crise de identidade. Ele só está começando. Esse pastor ele era sociólogo, né? Formado em sociologia. Ele disse: o que está acontecendo, daqui a alguns anos vocês vão ver. Aquilo que é certo vai passar a ser errado, vai passar a ser algo que as pessoas dizem: não, isso aí não está ultrapassado. E aquilo que é errado, que hoje é absurdo, vai se tornar normal. E hoje a gente vê isso. Quer ver um exemplo? Casamento, família, são valores que estão totalmente distorcidos. O mundo tem conceitos aí sobre família, sobre casamento. Na verdade, o casamento já não tem mais aquele valor, né? As pessoas nem se importam tanto. Hoje se desfaz um casamento com muita facilidade. Alguns até nem começam. As pessoas se juntam ali, mas muita gente não quer compromisso de chegar e se casar. Não, porque pode ser que dê errado, então nem se preocupam em assumir ali um compromisso realmente de um casamento. E assim são vários e vários valores que hoje estão totalmente distorcidos. E aí muitas vezes nós precisamos do que a palavra de Deus diz aqui, de uma verdadeira limpeza, purificação em nossos valores, em nossos conceitos e nossos princípios. E o que nos limpa é a palavra de Deus, é o que Jesus disse. E aí voltando lá, deixa eu voltar aqui para o texto de Tiago, Tiago 1, a partir do versículo 22, ele vai continuar dizendo, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então precisamos ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes. Como eu disse agora há pouco, o grande problema muitas vezes é que nós ouvimos, nós escutamos, nós estudamos a palavra, muitas vezes conhecemos muito sobre a palavra, mas falta praticar, obedecer. Por isso que Jesus disse, né, no final do Sermão do Monte, ele vai dizer, uma das últimas passagens ali, já no finalzinho, depois que ele ensina várias coisas, ele vai dizer o quê? Ele conta aquela parábola das duas casas, a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Ele vai dizer: aquele que escuta essas minhas palavras e não obedece é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, quando vier o vendaval, ela vai cair. Ele ainda diz: é grande a sua ruína, grande a sua queda. Mas ele diz: porém, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e coloca em prática, ele diz, é como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir o que for, não cairá porque está firmada sobre a rocha. Então, o que pode nos tornar puros, limpos, purificados diante de Deus é sermos praticantes da palavra de Deus. E aí um último texto que eu queria compartilhar com os irmãos é 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 9, onde diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui João está dizendo que a mensagem que nós ouvimos e que foi anunciada é que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se nós estamos em comunhão com ele, nós precisamos andar na luz. E andar na luz, lembra que eu falei lá do Salmo 119,
Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Cristo, a palavra de Deus revelada, a palavra encarnada, que é o próprio Cristo, é essa palavra que é a luz para o nosso caminho, é a luz para a nossa vida. Então, se nós andamos com Ele na luz, a Bíblia diz aqui que nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. Então, nessa manhã que nós iremos participar da ceia do Senhor, que representa exatamente isso, o sacrifício feito por Cristo para o perdão dos nossos pecados, para nos purificar, nos limpar de todo pecado. Lembra que nós começamos falando aqui da questão dos judeus, né? De estar puro, de estar em comunhão com Deus, de estar purificado para estar em comunhão com Deus. É o sangue de Cristo que nos dá essa condição. É o sangue, o sacrifício feito por Ele que nos torna limpos diante de Deus, porque o texto diz aqui, é o sangue dele que nos limpa de todo pecado. E a palavra dele é a luz para o nosso caminho. E é vivendo, acolhendo, como disse Tiago, acolhendo em nosso coração, com mansidão, em obediência, praticando essa palavra, que nós podemos andar na luz de fato e estar em comunhão com Ele. E por que é que ele diz aqui comunhão uns com os outros? Porque é comunhão com o corpo de Cristo. A igreja precisa estar em comunhão. E para isso ela precisa viver na palavra. Ela precisa conhecer a palavra e praticar a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, o versículo 8 aqui diz, mas se nós dissermos que não temos pecado nenhum, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o que temos que fazer então, é o que diz o texto aqui, confessar os nossos pecados. Porque Ele, Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Então o que temos que fazer nessa manhã é confessar ao Senhor os nossos pecados. É colocar diante dele a nossa vida, pedindo o perdão, mas veja, o confessar não é apenas eu falar dos meus pecados, é onde há um verdadeiro arrependimento, é onde o sentido aqui da palavra confessar é muito mais do que apenas falar. Confessar é quando eu assumo a minha culpa, a minha responsabilidade, quando eu entendo que eu não devo ter a atitude, como eu falei antes, de transferir para outros, né? Terceirizar a culpa, tentar justificar de alguma forma, mas é confessar, é admitir, dizer, Senhor, eu sou culpado. É confessar os meus pecados, é colocar diante dele numa atitude de arrependimento. E arrependimento significa mudar a mente, né? Dar meia volta para Deus. É aquela confissão que está dizendo ao Senhor, colocando os seus pecados, mas também assumindo diante do Senhor o compromisso de andar de forma diferente, de andar na luz, de voltar para o propósito de Deus, voltar para a direção que Deus coloca para as nossas vidas, e isso está na sua palavra. Então, nesse momento, nós vamos concluir, nós vamos passar para a celebração da ceia, mas eu quero justamente, irmãos, concluir com um momento de oração, onde possamos estar confessando os nossos pecados. Porque a palavra é muito clara, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós colocarmos diante dele, ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, nós estamos diante da tua presença. E diante de Ti, Senhor, nós sabemos que não há nada que nós possamos esconder do Senhor, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, do nosso íntimo, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Mas nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Mas a Tua vontade, Senhor, é nos purificar. A Tua vontade é nos perdoar, é nos tornar limpos diante do Senhor. E é o sangue de Cristo, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, que nos limpa de todo pecado. E nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor por aquilo que fizemos
que é contra a tua vontade, aquilo que não te agrada, pelos maus pensamentos, pelas atitudes que não são conforme a tua vontade, mas também pelas omissões, por aquilo que deixamos de fazer, ó Deus, que deveríamos ter feito. Também pedimos perdão ao Senhor por isso. Nos colocamos diante do Senhor, perdoa os nossos pecados, nos arrependemos e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que intercede por nós junto a Ti, que Ele possa também, Senhor, nos fortalecer para sermos obedientes à Tua vontade. Ó Deus, que o sangue de Cristo nos purifique, nos limpe de todo o pecado e que nós possamos, ó Deus, assumir com o Senhor o compromisso de andar a cada dia em novidade de vida, de andar a cada dia na luz, guiados pela luz que é a Tua palavra, guiados pela Tua vontade, que possamos, ó Deus, como diz aqui a Tua palavra, acolher com mansidão em nosso coração a Tua palavra, sendo praticantes, obedientes à Tua vontade. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos passar para